Olá! Essencial a função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal de 1988. Essas são algumas das funções do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. E para falar mais sobre o trabalho realizado na instituição, está conosco o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda. Doutor Alexandre, é um prazer ter o senhor aqui no programa Segurança em Pauta. Eu que agradeço pela oportunidade, também ao doutor Adriano, nosso delegado-geral, uma oportunidade para o Ministério Público muito importante. Doutor, como é estruturado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul? O Ministério Público de Mato Grosso do Sul é uma instituição em constante evolução, tal qual a Polícia Civil. Hoje nós temos atuação em comarcas que é dividido tal qual o Poder Judiciário, comarcas de primeira entrância, que são as comarcas menores. Segunda entrância são as cidades um pouco maiores, que tem mais de um promotor em regra, mas há cidades ainda que só tem apenas um promotor. E a comarca de entrância especial, que é Corumbá, Três Lagoas, Dourados e a capital, que é a principal, o centro do estado de Mato Grosso do Sul, não só a capital, mas também o centro administrativo do Ministério Público. É uma instituição que está em todos os lugares do estado, atuando. E quantas unidades existem no estado? No estado nós temos, o quantitativo de promotorias é que tem comarcas que tem mais de uma promotoria, tem 2, 3, 12, 16. Nós temos hoje 224 membros, sendo 35 procuradores e o restante promotores de justiça. Então, assim, a gente pode dizer que no interior do estado nós atendemos todas as comarcas, todas as cidades do interior do estado. E, doutor, essa estrutura é ideal para atender o Mato Grosso do Sul? Sempre falta pessoal, sempre concurso público é necessário, tendo em vista que existem aposentadorias, a mobilidade da carreira, naturalmente ocorre. Eu pretendo agora, em breve, lançar um novo concurso para promotor de justiça, por ter uma defasagem hoje de 30 a 40 promotores no interior do estado. E o que é necessário para se tornar membro do Ministério Público do nosso estado? Estudar muito, muito. O concurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul é uma vantagem. Eu acompanho já a comissão de concurso há 4 concursos, antes como membro colaborador e agora como procurador-geral. Não é um concurso de perguntas impossíveis como existem em alguns concursos públicos. Aqui nós buscamos que a pessoa de fato saia já pronto para exercer a sua função no interior, com conhecimento de todas as áreas. Não adianta ser apaixonado, como alguns pensam, tão somente em direito penal, processo penal. Tem que saber todas as áreas do edital, porque temos a primeira fase, que é a prova objetiva, a segunda fase já é uma prova discursiva, que você tem que passar em todas as matérias com a média 5. Então tem que saber bem direito constitucional, direito administrativo. Nós precisamos de alguém polivalente, alguém que tem uma percepção. E na prova oral também, além do conhecimento jurídico, nós cobramos algo que vem sendo muito debatido, a famosa inteligência emocional. A pessoa precisa, ao exercer sua função, saber suas responsabilidades, empatia, amor ao próximo e saber que você está entrando para servir a sociedade e não tão somente passar no concurso. Quais são as principais funções do Ministério Público do nosso estado? Olha, o carro-chefe sempre foi o direito penal, o combate à criminalidade em parceria com as polícias. Eu acho que isso é a missão número 1 da nossa instituição, Ministério Público, a defesa da sociedade no aspecto penal. Mas com a Constituição de 88, ela ganhou outras relevantes funções que envolvem o combate à corrupção, que é algo que dá muito destaque ao Ministério Público também. Da mesma forma, a defesa do meio ambiente, do patrimônio social, as crianças e os adolescentes, que é uma atuação muito efetiva. E nesse ano de 2020 e 2021, ficou muito evidente a saúde. Com a Covid, pandemia, eu falo que nesse primeiro ano de gestão, eu mesmo trato muito da questão da saúde, economia e defesa do patrimônio público. São os planos de biossegurança, então são os focos hoje do momento que dão destaque à instituição. E, doutor, qual que é a importância da parceria entre as instituições? O modelo do que eu penso, já conversei com muitos delegados, e eles todos também pensam da mesma forma, o que deveria existir era uma única instituição. O Ministério Público e as polícias tinham que ser uma única instituição, uma única carreira independente, que eu acho que isso que falta para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Primeiro, não deveríamos ter 2 polícias, minha percepção. Segundo, essas polícias têm uma finalidade única, que é defender a sociedade juntamente com o Ministério Público, para levar ao Poder Judiciário. Penso que deveríamos ser uma única instituição.
Como isso não existe, esse arcabouço constitucional, e dificilmente vai mudar, pelo menos a curto espaço de tempo, nós temos que se unir, trabalharmos em conjunto. Na pandemia, por exemplo, quando começou a época dos decretos, nos reunimos, secretário de Segurança Pública, comandante-geral, delegado-geral, procurador-geral, Associação dos Prefeitos do Estado, governo do Estado, para pensarmos no bem da sociedade. Então, assim, é esse espírito de equipe, de cooperação, de unidade que a sociedade espera das instituições. As vaidades servem para ficar de lado e no momento, especialmente agora nessa da pandemia, esse trabalho em conjunto vem sendo muito, muito importante. E, doutor, inclusive já foram realizadas muitas ações juntos, né? Com certeza. E nós fizemos agora recentemente um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, reafirmando a nossa parceria e possibilitando a ampliação de ter junto ao Ministério Público a Polícia Civil também, que espero que em breve nós consigamos cada vez mais estreitarmos relações e trabalharmos em conjunto. E uma das mais recentes operações que trabalhamos juntos foi a Araceli, para combater a exploração de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Como que foi essa ação? O senhor pode falar para nós? Olha, foi uma ação simbólica e penso que tem que haver mais delas, desse tipo, especialmente no dia do combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas que já tinham condenações, não eram nem processos em andamento. A inteligência atuando em conjunto das instituições que fazem com que a gente possa dar uma resposta efetiva. Foram presas diversas pessoas, coletiva, conjunta, e não só essa, mas diversas outras operações. A própria Omertá, que é uma operação histórica no Mato Grosso do Sul, que é uma parceria da Polícia Civil e Ministério Público e Polícia Militar. Não veio forças federais atuar. As instituições estaduais vêm trabalhando muito bem em conjunto. Então, nesse sentido, não só nessa área, mas em todas as demais áreas, como essa que foi dada, na exploração sexual, o Ministério Público e a Polícia Civil têm muito a construir em conjunto. E, doutor, o combate à violência doméstica e familiar também é muito importante, né? Com certeza. Eu fui agora, 2 semanas atrás, visitar a Casa da Mulher Brasileira. Ali foi o que eu falei para até a coordenadora, ali é o modelo do que deveria existir no interior do Estado. Se nós enxergarmos uma atuação conjunta, ali você vai na Casa da Mulher, você tem Polícia Civil, você tem a Polícia Militar, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública, Poder Judiciário, todos a um passo de distância do outro, qualquer dúvida, divergência, senta, conversa e resolve. Então, assim, esse era o modelo mais econômico para o Estado, porque é uma estrutura única do que diversos investimentos, um prédio do Fórum, um prédio do Ministério Público. Quem sabe a gente consiga no interior do Estado construir um modelo aqui que seja embrionário e isso aí me deixou bastante sensibilizado. E o trabalho ali é fundamental, as delegadas, o Ministério Público, a juíza, a Defensoria Pública, é um trabalho muito simbólico e que tem um êxito muito grande e é uma parceria também. E, doutor, ações pioneiras como a edição de cartilhas educativas, né? Sim. Serviram, inclusive, de inspiração para outros estados, não é? Com certeza. Eu acredito, ainda mais na questão da violência contra a mulher, a educação passa por acima de qualquer discussão, porque a punição e repressão é triste. É muito triste você atender uma ocorrência já deflagrada, uma mulher assassinada, violentada, desagregação familiar. É por isso que o Ministério Público e da mesma forma a Polícia Civil vem investindo pesado na educação das futuras gerações, porque é difícil você dizer que um pai que teve uma vida, uma criança que foi educada na agressão, na violência, ele não vai repetir a mesma conduta, até inconscientemente, não é que ele queira repetir. Os psicanalistas, os psiquiatras dizem isso, que a educação dessas gerações é que faz com que a gente consiga, com as futuras gerações, ter um resultado de fato de uma nova sociedade. Da mesma forma que os nossos pais tiveram uma vivência de mundo, eu tive a minha, nossos filhos estão tendo outra. Então, cabe a nós, que estamos hoje ali no poder, com responsabilidade de servir a sociedade, educar. A educação, para mim, eu acho que é a base de tudo. E, doutor, especificamente em relação ao feminicídio, como que é que o Ministério Público vem atuando? O Ministério Público, além das varas de violência contra a mulher, há também um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, acredito que em breve possa ser aprovado, que vai não só... Porque a questão do feminicídio passa por muitas situações, dentre elas, primeiro, a educação, não só das crianças, mas da própria mulher, de saber o seu direito,
saber que vai ser acolhida e não desamparada. E em momentos de gravidade, que muitas vezes as pessoas não percebem, não acompanham, mas no momento da separação, de um divórcio, a atuação do promotor é o promotor que atua na violência doméstica é outro, por isso que esse projeto de lei vai juntar tudo, cada vez mais unificar a atuação para que tenham pessoas qualificadas, especializadas e que são comprometidas com essa questão, não tão somente fazendo uma questão burocrática. Então, assim, você tem que estar analisando e acompanhando todas as etapas que podem chegar à violência. Uma questão que no interior deu muito certo, por exemplo, quando eu era promotor em São Gabriel, e hoje nós estamos tendo um reflexo positivo de forma indireta com os toques de recolher no horário, você evitar o consumo de bebida alcoólica em estabelecimentos, a lei seca, a famosa lei seca, não essa agora, mas que tem Brasil afora, que deu muito certo, isso diminui drasticamente, porque a pessoa com a vida já desregrada, cheia de problemas, vai no boteco, toma pinga, chega em casa, vai dar errado. Então, assim, os números da violência despencaram. Então, nós precisamos aprender algo com essa pandemia. Tudo que nós estamos passando agora tem que ser algo evoluído, positivo, institucionalmente falando. Então, o papel nosso, tenho certeza que eu vou conversar isso com o doutor Adriano, com a Associação de Prefeitos, com o governador, para que a gente consiga, depois desse momento, não só na questão da saúde pública, que tem os problemas das sequelas de pessoas que não estão tratando como deveria, mas na segurança pública também a gente pode fazer algo diferente que afeta diretamente a violência contra a mulher. Então, essa é uma das prioridades nossa como instituição. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Olá, seja bem-vindo a mais um Pensando Direito. Aqui explicamos a você tudo sobre o processo legislativo de acordo com o que dispõe o regimento interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Eu sou Areta Muritiba e hoje falo sobre a discussão. Segundo o artigo 204 do nosso regimento interno, a discussão acontece quando os projetos são deliberados em plenário. Para que isso ocorra, é necessário ao menos que 1/3 dos deputados estejam presentes na sessão. Caso as proposições analisadas sejam projetos de resolução, de decreto legislativo, projetos de lei que declarem utilidade pública, requerimentos ou ainda os vetos, tanto a discussão como a votação podem ser em um único turno. Os deputados podem ainda fazer uso da palavra por 30 minutos durante o grande expediente ou 15 para a discussão de projetos de lei, resolução, decretos legislativos e pareceres de comissões. Outros prazos de fala estão dispostos no artigo 209. E a discussão também serve para que algum deputado possa fazer o pedido de vista de qualquer proposição. O pedido deve ser feito diretamente à mesa diretora e tem um prazo de 24 horas. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve com mais um Pensando Direito. Aproveite e siga nossas mídias sociais. Até lá! De volta com Segurança em Pauta, hoje falando com o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda. Doutora, a ação criminosa está cada vez mais sofisticada, a gente sabe disso. De que forma a tecnologia tem ajudado na solução de casos e prisão de culpados? Olha, isso é uma pergunta da mais extrema relevância e o Ministério Público vem investindo pesado em tecnologia, inteligência artificial. Nós temos um sistema que vem nos ajudando cada vez mais, em parceria com as polícias, nós queremos ampliar, é o mapa do crime. Nós colocamos todas as atuações do Ministério Público, denúncias, em um sistema de inteligência artificial, que ele começa a mapear os locais, a ocorrência e o que está ocorrendo ali, boca de fumo, violência contra a mulher, uma região que precisa de um atendimento um pouco melhor. Da mesma forma agora, recentemente, na lei da ficha limpa, a fiscalização, é uma série de documentos, órgãos públicos. Nacionalmente, sempre deu muito trabalho para as instituições com prazos curtos. Criamos esse sistema de tecnologia de inteligência artificial também, com parceria com a Universidade Federal.
e trabalham junto com a gente ali no Ministério Público, conseguimos, através de um sistema, lança o nome, CPF e já faz uma busca automática num sistema que tem uma inteligência muito mais rápida do que a nossa. Então, assim, esse modelo e muitos outros, no GAECO, estamos fazendo pesados investimentos em compras de aparelho, de tecnologia, de investigação, de interceptação, de quebras de telefone. Quer dizer, isso sim é um investimento a favor da sociedade. E o Estado tem que avançar nesse sentido. E mais do que tudo, o que consegue avançar o Ministério Público tem que avançar também as polícias. E quando não der, a gente trabalha em conjunto, trabalha em parceria. Porque sempre o crime, especialmente o organizado, sempre está um passo à frente do Estado. Só que a gente tem que regredir cada vez mais essa diferença. E, doutor, a importante função do Ministério Público é a defesa dos direitos coletivos. O senhor poderia explicar para a gente, para o nosso público, o que são esses direitos? Isso aí passa também por uma discussão do limite do que o Ministério Público pode e deve fazer. Como foi dito no começo da nossa entrevista, nós temos limitações humanas, de quadro de pessoal, e não tem como ser diferente. Não dá para também crescer eternamente. O que nós precisamos primeiro é investir em tecnologia, ciência e equipamento e profissionalização do nosso pessoal. O Ministério Público tem uma função de proteção da sociedade no aspecto macro. Não é um advogado de uma causa, ele não é advogado como é o defensor público das pessoas mais carentes ou advogado particular. Ele faz a defesa da sociedade. Quando você vai tratar, vou tentar falar uma linguagem bem simples, quando trata de ações que interessam a toda a sociedade, toda a coletividade, compete ao Ministério Público nessas mais diversas áreas, consumidor, meio ambiente, idoso, infância, pessoas com deficiência, o patrimônio público, compete ao Ministério Público atuar juridicamente, primeiro, buscando sempre a negociação, um acordo, porque demandar ao Poder Judiciário é só prolongar, eternizar um problema. Então, cada vez mais estamos investindo na conciliação, na negociação, e para trazer efetividade e resolutividade para a sociedade, como essa questão agora da pandemia que nós estamos lidando. Eu ali como procurador-geral, com meus núcleos de apoio e suporte, estamos tentando dar uma atuação uniforme em todo o estado de Mato Grosso do Sul, para todas as questões que afetam todo o estado de Mato Grosso do Sul, para não ficar uma comarca fazendo de um jeito, outra fazendo de outro jeito. Apesar do promotor possuir independência funcional. Mas quando você vai construindo um arcabouço de atuação e que vem dando resultado efetivo e resolutivo para a sociedade aplaude e nós mostramos resultado. Então, assim, essas são as demandas de interesse da coletividade, o Ministério Público atua. Agora, quando o problema é apenas individual de uma única pessoa, aí compete à advocacia, à defensoria pública, fazer essa atuação. E, doutor, nesse momento de pandemia, de que forma o Ministério Público está atuando para ajudar a garantir a saúde da população? Como que está sendo? Trabalhando muito. Todo mundo, O que eu posso dizer com muito orgulho é que nesse um ano ali, na chefia do Ministério Público, todas as grandes decisões do estado de Mato Grosso do Sul e dos municípios de Mato Grosso do Sul foram tomadas estando o Ministério Público presente. Não está sendo o Ministério Público que vai tão somente verifica um problema, acusa o problema, detecta e judicializa o problema. Não. O nosso papel, tanto é que nacionalmente nós estamos sendo referência, porque, primeiro, quando nós fechamos, recrudescemos, o Ministério Público foi o primeiro do Brasil a criar o plano de biossegurança, que hoje é comum. Ninguém tinha feito o plano de biossegurança. Eu tinha 2 semanas de gestão, nós cumprimos uma legislação que já existia e julgados do Supremo Tribunal Federal, nós fizemos um modelo, primeiro plano de biossegurança, que foi referência tanto para o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e demais órgãos nacionais e aqui do próprio estado de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque nós já enxergávamos que a pandemia era algo que teria prazo nenhum. Nós não sabemos. Quando na primeira reunião que eu falava, olha, a solução vai ser a vacina, e não há previsão nenhuma de vacina. As pessoas ficavam chateadas, porque queriam, não, vai acabar daqui 2 meses, 3 meses. Eu falei, olha, se quiser eu dou uma notícia boa, falo bem legal no seu ouvido, você sai feliz e eu volto a trabalhar com a ciência. Então, o plano de biossegurança é exatamente para a retomada das atividades. Segundo, nós somos um país pobre. Não adianta falar que o Brasil é o país do futuro, nós somos um país pobre, com muitas desigualdades e muitas diferenças. Você ficar fechado de lockdown, que é o que muitos defendem, de uma forma até irracional, você acaba com a economia, se acaba a economia, você traz um problema muito maior. Terceiro,
nós não temos só o problema da pandemia, da Covid-19. Nós temos as variantes que vêm se eternizando, a dificuldade de vacina, um problema mundial, culpados ou inocentes estão sendo apurados, mas nós estamos vivendo um problema sério e que não tem data de resolução a curto espaço. Pelo menos em 2021, nós ainda vamos viver esse problema. Talvez primeiro semestre de 2022. E nós precisamos viver, continuar a se adaptar, regras de biossegurança, máscara, distanciamento social. O fique em casa é no sentido de você evitar sair à toa, não ficar fazendo aglomeração, festas clandestinas. Então, assim, esse papel do Ministério Público, o retorno às atividades escolares, a prioridade da vacinação, por exemplo, que nós defendemos dos professores e outros grupos que, de fato, mais tem que ser vacinado, mas tem que voltar às aulas. Claro. O que a gente está cobrando aí, não adianta vacinar os professores e falar, vou continuar em casa porque agora precisa vacinar as crianças. Não, tem que voltar às aulas. Tem pais que estão passando muita dificuldade, uma geração vem pagando um preço muito caro com a ausência de educação, escolas públicas funcionam bem, a rede pública, que é a que mais deveria ser priorizada, está pagando um preço muito caro. Então, assim, todas essas discussões passam pelo Ministério Público, passam ali pela Procuradoria-Geral e pelos núcleos e pelos grupos que eu criei de promotores que são especializados. E a gente vai para ajudar a trazer soluções, traz a percepção nacional e tenta ajudar com soluções. E vem dando muito certo. Então, doutor, o trabalho do Ministério Público não é só ajuizar ações, né? Olha, o índice pelo contrário. Pelo contrário. Nesse momento de pandemia, a nossa forma de trabalho antigo, de instaurar inquérito civil, mandar um ofício, daqui 15 dias, não serve para nada. A pessoa morreu. Respiradores, medicamentos, oxigênio, são coisas de solução pronta e imediata. Então, assim, nós aprendemos muito como instituição. A unidade ficou uma meta principal de nossa atuação, o Ministério Público, e o índice de demandas foi baixíssimo. Nós ajudamos a construir, porque não tem a resposta pronta. É muito engraçado e muito legal a pessoa de fora, no WhatsApp, no Facebook, falar, deveria fazer isso, fazer aquilo. Senta lá e viva aquela realidade e traga soluções sem saber. E é muito fácil, depois de ter passado os problemas, você, já todo mundo dizendo na TV que assiste, no seu canal preferido ou no seu WhatsApp, a solução é essa. Aí a pessoa vem e fala, a solução deveria ter sido feita dessa forma. Eu acho que as nossas autoridades constituídas, todas, estão fazendo o seu melhor. Eu posso dizer aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul, todos estão fazendo o seu melhor. Todos os prefeitos do interior do estado, o governo do estado, as assembleias, as câmaras. Mato Grosso do Sul hoje é uma referência nacional. Primeiro lugar em vacinação no Brasil. Mas isso é um trabalho de muitas mãos. Muitas das coisas que saíram da Covid-19 saíram aqui do Mato Grosso do Sul. Como o plano de biossegurança foi o primeiro do Brasil. Então, assim, em muitas questões nós demos certo. Por quê? Pela união, pelo diálogo, pela transparência e acima de tudo, visando sempre o bem comum. E, doutora, a pandemia exigiu que os órgãos se adequassem, né? Que adaptações o Ministério Público fez para assegurar a continuidade do trabalho durante essa pandemia? Muito interessante a pergunta e tem a ver, voltando, com a biossegurança. Nós fomos o primeiro órgão a voltar às atividades no Brasil, porque isso eu abordei de forma bem enfática com os meus colegas. Eu não tinha como conceber ver um policial civil, um policial militar, um médico, um enfermeiro na linha de frente, que são instituições essenciais, e ver o Ministério Público acuado dentro de casa. Eu não falo por outras instituições, ou poderes, eu falo pelo Ministério Público. E isso eu convenci os colegas da necessidade. Óbvio que tem colegas que estão no grupo de risco. Esses tiveram que fazer home office. Servidores da mesma forma. E até hoje o fazem. Nós estamos com um sistema híbrido, que é o regime de home office, que vem produzindo muitos resultados, tem um lado muito positivo, que a produção intelectual, de processos, demandas, todas elas estão praticamente todas organizadas, zeradas, o que não era antigamente uma realidade. Já quem pode, deve trabalhar, deve estar atendendo a população, deve estar reconhecendo o problema, estando nas discussões como essa que eu disse, do retorno às atividades, dos decretos estaduais, decretos municipais, rede de vacinação, fura-fila, questão da criminalidade. Então, assim, o Ministério Público foi, sim, até as ruas para a fiscalização dos decretos. O Ministério Público está, sim, atuando na linha de frente, sendo essencial, como deve ser, conforme a Constituição estabelece.
Então, assim, essa conscientização vem sendo adotada em âmbito nacional atualmente e outros poderes e instituições também estão enxergando isso. E, doutor, de que forma a população pode entrar em contato com o Ministério Público? Tecnologia é o primeiro ponto. Hoje você pode utilizar o WhatsApp, você pode entrar na página do Ministério Público no Facebook, você consegue mandar, ligar uma denúncia no site do Ministério Público via ouvidoria, tem lá um acesso, todos os canais você pode fazer informação ou ir em um dos prédios na sede do Ministério Público, que tem em todas as comarcas do interior do estado e aqui na capital. Então, assim, o Ministério Público funciona 24 horas por dia, sempre à disposição e para poder servir a sociedade. E, doutor, o senhor está no cargo de Procurador-Geral de Justiça há pouco mais de um ano. Quais foram os maiores desafios que o senhor passou já na sua gestão? O mais interessante de todos foi porque eu trabalhava 5 anos como chefe de gabinete, tanto do doutor Humberto, como depois 4 anos do doutor Paulo Passos, e eles tiveram uma realidade totalmente diferente do que eu peguei. Eles tiveram da mesma forma o doutor Adriano está pegando, ele foi aeroadjunto também, é uma realidade totalmente diferente. Nós não temos, o que eu posso dizer é que todo dia é uma aventura diferente. Mas assim, estou muito feliz de poder estar ajudando, fazendo a diferença para a sociedade, muitas questões que eu participei ativamente, afetou diretamente a vida de toda a sociedade sul-mato-grossense. Muitas das vezes não apareci, talvez fosse melhor dessa forma mesmo, mas eu vejo que o Ministério Público hoje está num ótimo trilho, está num caminho de aproximação cada vez maior, não só com as instituições, com os poderes, mas com a própria sociedade, nesse momento muito difícil. Então, precisava estar ali na frente do Ministério Público, que afeta a vida de 2,5 milhões de pessoas aqui no estado, e óbvio que também a gente trabalha nacionalmente e acaba lidando alguém que tivesse vontade e coragem de enfrentar o momento. Doutor, a gente já está chegando ao final do programa e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente. O que eu posso deixar de mensagem é que, mais do que tudo, é um momento que exige empatia. A palavra de ordem e que vem cada vez mais sendo debatida nacionalmente, mundialmente, é a necessidade da empatia, de olhar o próximo. Não perceber o problema que nós estamos vivenciando, que mostra a nossa finitude. Acho que nem na nossa geração não presenciou momentos no qual as pessoas falavam, e esse ano está muito forte isso, perdi um amigo, perdi um parente, perdi um pai, perdi um avô, perdi alguém conhecido, nos lembra a nossa finitude. A própria filosofia estuda isso, a questão da existência e a morte. Nós vamos morrer, isso é uma certeza absoluta. Mas nesse período que nós vivemos, para que nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? A nossa finalidade aqui é servir, evoluir e ajudar. Então, cada vez mais, essa tem que ser a palavra de ordem de todas as atitudes do cidadão, do homem de bem, do servidor público, do agente político de transformação social, que olhe um pouco o próximo, pense um pouquinho na vida em sociedade. Eu acho que é esse grande desafio que a doença Covid-19 nos trouxe. Mais do que tudo que nós estamos sofrendo, nós temos que aprender algo com isso e nós temos que evoluir depois disso. Eu acho que essa é a mensagem que eu dou para o público. E agradeço mais uma vez a oportunidade. O Ministério Público também está de portas abertas. E o próximo convidado para vir no Ministério Público vai ser o doutor Adriano agora, para falar da Polícia Civil no Ministério Público. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Acompanhe também o trabalho da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima.